Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Quando atingirmos os 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso Porcão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A entrevista de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que mexeu com os bastidores do futebol, promete ser lembrada por muito tempo. Em uma troca de farpas com Anderson Gomes, comandante do Atlético Goianiense, o treinador português não poupou palavras e provocou uma avalanche de reações, não só entre os torcedores, mas também entre comentaristas e colegas da imprensa esportiva. O que parecia ser apenas mais uma coletiva comum se transformou em um verdadeiro campo de batalha verbal. O início da polêmica aconteceu após Abel Ferreira ser questionado sobre a performance de sua equipe, mas a resposta foi muito além das expectativas. Em vez de seguir o roteiro habitual de análise tática ou elogios aos seus jogadores, o técnico se viu no centro de uma situação inesperada quando, ao falar sobre a pressão no futebol brasileiro, fez críticas ao trabalho de Anderson Gomes, que comanda o Atlético Goianiense. "Eu sou um técnico que sempre trabalha com os pés no chão, mas também sou crítico do que vejo ao meu redor", disparou Abel, sem medir palavras. A declaração gerou surpresa e um clima tenso entre os presentes. A provocação veio no contexto de uma crítica ao estilo de jogo do time de Gomes, que, segundo Abel, não tem identidade e vive de sorte. Como se já não fosse suficiente, o técnico do Palmeiras questionou publicamente o método de trabalho de seu colega, insinuando que a falta de resultados do Atlético Goianiense era reflexo de uma falta de planejamento. Gomes, por sua vez, não demorou a responder. Em uma coletiva posterior, ele não poupou críticas à abordagem de Abel Ferreira, lembrando que o treinador português ainda não havia conquistado o reconhecimento merecido no Brasil e que seu estilo de jogo, por mais vencedor que fosse, não agradava a todos. "Ele é bom no que faz, mas eu prefiro que meus times joguem para a alegria do torcedor, e não apenas para o resultado", retrucou Anderson, deixando claro que as palavras de Abel não o afetariam. O confronto de opiniões entre os dois técnicos gerou um grande burburinho nas redes sociais, com os fãs se dividindo entre apoiar Abel, por sua franqueza, ou Anderson, por sua postura mais cautelosa e focada na alegria do futebol. O Palmeiras, por sua vez, segue firme na liderança do campeonato, mas as palavras de Abel Ferreira agora parecem ecoar de maneira diferente, trazendo à tona uma discussão mais profunda sobre o papel dos treinadores no cenário do futebol brasileiro. Alguns comentaristas esportivos veem a troca de farpas como uma estratégia de Abel para desviar o foco de questões internas no clube, especialmente após uma sequência de jogos difíceis. Outros, no entanto, acreditam que o treinador do Palmeiras está apenas sendo autêntico em suas opiniões, uma característica que ele sempre trouxe consigo, desde sua chegada ao Brasil. Seja como for, a troca de farpas entre os dois técnicos agora tem o futebol brasileiro em uma reflexão que vai além dos gramados. Os jogadores, claro, também sentiram o impacto da entrevista. Durante a preparação para o próximo jogo, Abel Ferreira teve que lidar com perguntas relacionadas à sua polêmica e se mostrou tranquilo, dizendo que sua única preocupação é com a performance de sua equipe. "O que acontece fora de campo não interfere no nosso trabalho. O que importa é o que fazemos dentro de campo", afirmou o técnico, tentando colocar panos quentes na situação. Porém, a situação parece longe de ser resolvida. Para muitos, a rivalidade entre Abel Ferreira e Anderson Gomes está apenas começando, e novos capítulos dessa disputa de egos e filosofias de trabalho ainda podem vir à tona, principalmente se as equipes de ambos continuarem a se enfrentar na competição. A imprensa, como sempre, está atenta e pronta para dar destaque a cada palavra, a cada gesto, a cada nova polêmica. Seja qual for o desfecho dessa história, a verdade é que o futebol brasileiro, sempre marcado por emoções e rivalidades intensas, ganhou mais um episódio intrigante. A entrevista de Abel Ferreira revelou que, no mundo da bola, as palavras também são armas poderosas. E enquanto o Palmeiras se mantém em busca da vitória, a rivalidade com o Atlético Goianiense promete ser um dos assuntos mais comentados da temporada. Com o Campeonato Brasileiro cada vez mais acirrado, a situação só tende a esquentar.
A próxima partida entre as equipes será observada com mais atenção do que nunca, não apenas pelos torcedores, mas também pelos comentaristas, que aguardam com ansiedade o desenrolar dessa história, que já está escrita nas linhas da polêmica e da tensão entre Abel Ferreira e Anderson Gomes. O que começou como uma simples entrevista de Abel Ferreira, acabou se tornando um episódio que poderia marcar o início de uma rivalidade mais profunda, onde o duelo de ideias, estilos e filosofias de trabalho se entrelaça com a competitividade própria do futebol. Será que essa troca de farpas será apenas mais uma anedota do futebol brasileiro ou ela dará origem a um confronto que transcende o campo e envolve questões muito mais profundas sobre o futebol no país? Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, a rivalidade entre Abel Ferreira e Anderson Gomes tomou proporções inesperadas após a polêmica entrevista do técnico do Palmeiras. O clima quente gerado pela troca de farpas entre os dois já estava em pauta antes, mas foi durante aquele momento específico que as tensões atingiram um novo pico. O jogo, que estava sendo projetado como mais um duelo comum da temporada, agora se transformou em um embate simbólico entre dois estilos opostos de comandar times. Abel Ferreira, conhecido por sua postura firme e direta, se mostrou ainda mais incisivo na entrevista ao criticar os métodos de trabalho de Anderson Gomes. A reação de Abel reflete um comportamento característico do treinador português, que não hesita em se posicionar contra aquilo que considera ser uma falta de organização e planejamento. Seu estilo, muitas vezes comparado ao de grandes nomes do futebol europeu, parece destoar da abordagem mais tradicional e brasileira de seu colega de profissão. Por outro lado, Anderson Gomes, que sempre se mostrou um técnico mais cauteloso e comedido em suas palavras, demonstrou que também tem suas armas. A maneira como ele respondeu às críticas de Abel foi não apenas uma defesa de seu trabalho, mas também uma forma de mostrar sua convicção de que o futebol deve ser mais do que resultados. Para ele, a alegria do torcedor e a manutenção da identidade do clube estão acima de qualquer disputa tática ou contenda com outros técnicos. A troca de alfinetadas entre os dois gerou, como era de se esperar, um intenso debate nas redes sociais. O torcedor do Palmeiras, em sua maioria, se posicionou em favor de Abel Ferreira, vendo na postura do técnico português uma defesa do clube e da filosofia de trabalho que ele implementou desde que chegou ao Brasil. Já os fãs do Atlético Goianiense, em grande parte, se mostraram solidários a Anderson Gomes, exaltando a maneira humilde e focada no coletivo que o treinador tem conduzido sua equipe. Entre os comentaristas esportivos, a divisão também foi evidente. Alguns apontaram que Abel Ferreira exagerou em suas declarações, principalmente porque estava atacando não apenas o trabalho de Gomes, mas também a filosofia de um futebol mais alegre e voltado para o torcedor. Outros, porém, viram na atitude de Abel uma reação legítima contra uma possível falta de reconhecimento por parte de outros técnicos e profissionais do meio, que sempre questionam sua metodologia. Para muitos, o episódio também trouxe à tona a eterna disputa entre o futebol pragmático e o futebol mais artístico. O estilo de Abel Ferreira, que prima pela organização tática e pela solidez defensiva, é muitas vezes visto como frio e distante das tradições do futebol brasileiro, que valorizam o espetáculo e a beleza no jogo. Anderson Gomes, por sua vez, tem sido associado a uma filosofia mais brasileira, que prioriza o envolvimento do torcedor e o jogo mais solto. Com a pressão sobre os dois técnicos crescendo, o próximo encontro entre Palmeiras e Atlético Goianiense ganhou um peso extra. Se antes o jogo seria apenas mais um no calendário, agora ele será visto como palco para a continuação dessa disputa verbal que promete se arrastar por um bom tempo. Para Abel, vencer essa partida será também uma forma de reafirmar sua superioridade, não só no aspecto técnico, mas também na retórica que vem usando para se impor no cenário brasileiro. A rivalidade entre os técnicos, que parecia improvável, agora se torna mais um ingrediente para apimentar o Campeonato Brasileiro. As trocas de farpas revelaram um lado do futebol que vai além das quatro linhas, onde a comunicação e a imagem dos treinadores desempenham um papel crucial na construção de suas identidades no país. Enquanto alguns preferem a cautela e o respeito pelos colegas, outros optam por se posicionar de forma mais agressiva, como Abel Ferreira tem feito. Dentro de campo,
o impacto dessa polêmica pode ser ainda mais significativo. Os jogadores de Palmeiras e Atlético Goianiense, que muitas vezes são espectadores involuntários desses confrontos entre seus técnicos, podem sentir a pressão adicional para justificar as posturas de seus comandantes. O que antes seria um confronto estratégico de futebol, agora se mistura com um componente psicológico que adiciona um peso ainda maior àqueles que vestem a camisa dos clubes. A disputa, por fim, é mais uma prova de que o futebol brasileiro é feito não apenas de bolas e gols, mas também de personagens, discursos e rivalidades. O que aconteceu entre Abel Ferreira e Anderson Gomes pode ser visto como mais um episódio de uma longa série de polêmicas que marcam a história do esporte no Brasil. Afinal, no país do futebol, tudo é possível, e cada palavra dita pode transformar-se em uma história para ser contada por anos. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.